Sejam todos bem-vindos à primeira reunião, primeira oficina de engajamento do plano da metrópole Paraná Norte. Londrina foi escolhida para ser a primeira cidade da nossa campanha de engajamento. E isso eu consigo aumentar. Agora. Nós damos as boas-vindas a todos e eu gostaria de chamar o senhor Luiz Figueiras, representando a Prefeitura Municipal de Londrina, para dar as boas-vindas ao nosso anfitrião. Boa noite. Boa noite a todos. É um momento muito importante, especialmente bem-vindos os que são de fora, bem-vindos a todos vocês que estão de dentro e que conhecem muito a nossa realidade e que com certeza vão contribuir de uma maneira bastante interessante e muito positiva. Nós somos uma cidade que já tem essa inteligência instalada, com muitas instituições, muito estudo, muitas propostas vêm sendo construídas ao longo de muitos anos. E esperamos que a gente possa aqui traduzir todas essas propostas, esses estudos, o trabalho feito pelas instituições de ensino, de pesquisa, das entidades do terceiro setor, enfim, que a gente possa aí, efetivamente elaborar um plano com a participação e o olhar bastante diversificado para que a gente possa ter uma construção bastante positiva. Quanto mais olhares, quanto mais participação, mais correta, com certeza será o resultado desse processo. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra aqui então para os nossos convidados que vieram aqui falar desse plano. E cabe aqui uma ressalva bastante importante. No Brasil isso é muito raro, pensar território é muito raro. Podemos até questionar o território que está sendo planejado, mas isso pouco importa quando se trata de um ato quase épico de se discutir uma região como um todo. E esse é um processo que iniciou na década de 60, 78, teve lá o Metronor, várias tentativas vêm sendo construídas para que a gente possa estar aqui gestionando de uma maneira adequada o nosso território.
e com certeza Londrina exercerá um papel de protagonista, um papel bastante importante nesse processo. Quando analisamos essa metrópole proposta, que tem 1.700.000 habitantes, nós temos 32% desse território, ou quase 33%. Um terço dele está no município de Londrina. Quando analisamos o PIB, quando analisamos as áreas de influência, por vários enfoques, Londrina se destaca e portanto, essa construção ela não pode ser simplesmente uma construção isolada, só com um olhar, com viés de governança pública. Ela tem que ser numa governança compartilhada. É isso que a gente defende. Por isso que muitos de vocês que aqui estão terão a chance, durante esse processo de construção, de coparticipar da construção desse novo modelo de gestão territorial que aqui vamos estar construindo juntos. Muito obrigado e sejam bem-vindos a todos. Obrigado, senhor Luiz. Eu queria agradecer a presença da senhora Sônia dos Santos, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, coordenadora do plano pela Secretaria de Estado do Planejamento. E eu vou passar a palavra, então, para o senhor Cláudio Krieger, que é coordenador do plano pelo consórcio cobrado pelo BITEC. Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Cláudio e eu tenho a função aqui de coordenador executivo do projeto. Na verdade, eu sou uma espécie de facilitador da equipe. A equipe que a gente vai explicar um pouquinho sobre as empresas, ela tem mais ou menos umas 30 pessoas. Então, é impossível uma pessoa ter toda o nível de especialização para tratar de assuntos tão variados como a gente vai tratar aqui. Então, minha função é mais de fazer com que as pessoas que vão trabalhar, que são vários consultores, vários especialistas, possam ter as informações corretas, captar de vocês ou da comunidade as demandas, etc. Então, a minha apresentação aqui é muito rápida, é mais para dar as boas-vindas, agradecer digamos, primeiro pela acolhida que a Prefeitura está nos dando para ceder esse local aqui, nessa cidade que é a mais importante, a maior de todo esse eixo que vai ser estudado, e agradecer principalmente a vocês aqui, que tem um papel muito importante já, que este é o primeiro evento oficial do plano, né? Ele é chamado de Oficina de Engajamento. Então, só em 2 slides aqui, essa reunião é uma reunião pública. Nós temos várias reuniões que são técnicas, do qual não vai participar o público em geral, e tem audiências públicas que são obrigatórias em qualquer estudo dessa natureza. Então, essa primeira reunião, ela foi anunciada, digamos, para todos, mas a gente espera que as pessoas que estejam aqui, elas possam ter o interesse de participar ao longo de todo o plano, numa equipe que vai ser chamada aqui de equipe de acompanhamento. Então, as pessoas que se candidatarem, elas têm que saber que é um compromisso de trabalho, a gente vai ter 1 ano e várias reuniões que vão acontecer todas aqui no eixo entre Londrina e Maringá. A maior parte das reuniões de audiências públicas vão ser em Apucarana, a princípio. Tá? Então, isso vai ser explicado depois pelo Gustavo, que também está ali em pé, que é um dos coordenadores do plano. E o que a gente vai fazer hoje aqui, o Luiz Hayakawa, que está ali sentado, ele é uma pessoa com uma vasta experiência na área de planejamento regional, já foi diretor do IPUC, já foi diretor também da coordenação da região metropolitana de Curitiba, e nasceu aqui na região, viveu aqui. Então ele vai fazer um retrospecto muito interessante, né, as histórias que ele conhece, de como formou essa região aqui, que é uma região de um progresso enorme em um tempo muito curto, uma região jovem ainda. Depois nós vamos falar sobre, digamos assim, como vai se desenvolver o plano ao longo desses 12 meses, de uma forma muito breve, e talvez a parte mais importante aí seja essa escolha do representante local. Na verdade, é claro que pode ser mais de um representante, e aí eu não vou entrar em mais detalhes para não me alongar demais. Muito bem, só o último slide aqui.
talvez, acho que a maioria sabe, a gente até deixou aqui uma cartilha que vocês podem pegar. São 15 municípios e os focos, digamos assim, os polos são Londrina, Apucarana e Maringá e os seus municípios vizinhos. Depois a gente vai ver que o estudo não vai ficar focado apenas nessas fronteiras. Todos os municípios vizinhos dos 15 também vão ser estudados porque há fluxos, há várias comunicações que não podem ser restritas apenas a essas fronteiras. Então, nós temos algumas escalas de trabalho que o Luiz vai explicar para vocês. Então, como o senhor Luiz falou ali, né, são 15 municípios, tem um PIB que é muito alto, em torno de 14, 15% do Paraná, e a população também de mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, já passo a palavra aqui para o Luiz, ele vai contar aqui a história do planejamento regional aqui no estado do Paraná. Boa noite a todos. E, na realidade, quem tem que contar a história aqui é o senhor Klaus, que nasceu aqui em Londrina, e eu nasci em Maringá, mas Londrina é muito mais antiga que a região, que essa região que começou na década de 30. Mas aqui tem um histórico do planejamento regional, já pensando em temas regionais, né? Desde 1973, na época do governo Jaime Canet, que eu acho que o secretário de planejamento, me parece que era o Décio pelo menos, saiu esse plano do desenvolvimento do urbano do Paraná. Em 78, o plano diretor do eixo Londrina-Maringá, aí o Klaus participou, né, Klaus, da Metronor, em 78. E em 2006, já com planos regionais de desenvolvimento estratégico, RDE, e 2015 ali de arranjos já populacionais e concentrações urbanas do IBGE. A partir de 2015 saiu a lei do Estatuto da Metrópole. E o Estatuto da Metrópole exige que o Estado faça uma lei e as diretrizes, inclusive, dos planos diretores municipais de cidades que estão na metrópole, deverão seguir essas diretrizes metropolitanas. Você veja como é importante a discussão desse plano, porque ela vai afetar para todos os municípios, aqueles que vocês viram ali, 15 municípios, nos seus planos diretores também, municipal. Então, uma diretriz metropolitana, ela acaba atingindo ou impactando o próprio plano diretor municipal, né? O plano diretor de Londrina, por exemplo, vai ter que, em algumas diretrizes metropolitanas que forem colocadas, deverá seguir também o seu plano diretor municipal. Aqui é um fórum que teve nos Estados Unidos, não sei se o Dr. Klaus participou, né? Foi na década de 70, era sobre a urbanização da América Latina, foi na Universidade de Cornell. E algumas preciosidades. A história do transporte é a história da civilização. E deve-se considerar o transporte como uma prioridade básica da cidade devido à poderosa influência no uso do solo. A fluida mobilidade das pessoas e das mercadorias é essencial para o crescimento, bem-estar e riqueza das sociedades urbanas de hoje. Isso em 68, né? Você veja, já desde aquela época se tinha já esse conceito de que o transporte é importante. E essa região toda, ela foi muito em função do transporte também, né? Aqui eu vou retroceder um pouco do descobrimento do Brasil. Quando os portugueses, você pega essa linha amarela aí, é o Tratado de Tordesilhas, e até mais ou menos a ilha ali em Florianópolis. Por isso que tinha o forte lá em Florianópolis, e o forte da Ilha do Mel era para evitar, não deixar os espanhóis entrarem nas terras portuguesas. Então os espanhóis iam lá para a bacia do Mar del Plata, em Buenos Aires, no Uruguai, no Montevidéu, e para poder acessar esse lado de cá, que era espanhol, eles vinham pelo interior. A primeira cidade do Paraná, a primeira vila, povoado do Paraná, por incrível que pareça, ela é espanhola, é essa vila de Ontiveros. Essa vila foi a primeira, ali na foz do rio Ivaí, que depois se mudou para Guaíra. Então, eu também pensei que é Guaíra primeiro, não é. É essa daqui que era espanhola, né? E abriga
era de qual lado que era o português e o espanhol. Como essa risca aí é reta, é que nem campinho de futebol, né? Você aí pelada assim, você fala, ó, o campo termina aqui, você bota um pedaço de pedra aqui, um pedaço de pedra lá, na hora que você está jogando bola, o pessoal passa, você tá fora, nossa, não vai fora coisa nenhuma, marcou o gol, ninguém respeita a linha. Mais ou menos isso que aconteceu lá com os portugueses e os espanhóis. Então, os espanhóis vieram por baixo, os portugueses vieram por cima, mas os portugueses avançaram a linha e aquela parte lá de Paranaguá, Vila de Paranaguá, 1648, os portugueses entraram, formaram a Vila de Curitiba e foram entrando até chegarem lá em Foz do Iguaçu, né, ao longo do tempo. E tanto que teve muita batalha lá entre os espanhóis e os portugueses naquela região de Foz do Iguaçu. Quando foi mais tarde, lá em 1731, você vê lá, Viamão. Viamão no Rio Grande do Sul. Viamão é uma cidade mais antiga que Porto Alegre, né? Tanto que a Catedral, a Matriz, a Igreja Matriz de Viamão é uma mais antiga do Rio Grande do Sul. Lá se concentrava a produção do gado, né, da carne, que vinha, que eles abasteciam inclusive no Uruguai. E para trazer o mercado consumidor era São Paulo, então eles vinham até Sorocaba. E esse caminho da carne que vinha do Rio Grande do Sul ficou conhecido como o caminho dos tropeiros, que vinha de Viamão até Sorocaba. Esse caminho é o transporte. Esse caminho foi importantíssimo para o desenvolvimento do lado de Santa Catarina. Aqui é Vacaria, Lages, Curitibanos, Lapa, União da Vitória, Porto União, a Ponta Grossa, subiu para Castro e foi subindo até Sorocaba. Tudo foi ao longo do caminho dos tropeiros, inclusive Curitiba, porque de Curitiba, aqui da Lapa, eles iam para Curitiba, que aqui tinha também uma saída para o porto de Paranaguá, para Paranaguá, e voltava para o caminho do Cerne, para Castro, para o outro lado. Então, Curitiba, por que Curitiba cresceu bastante? Era encontro de dois caminhos, que era a via do litoral e a outra que era dos tropeiros, né? E que acabou desenvolvendo bastante. A região norte já começou do século XIX, já um pouco depois do desenvolvimento, aí vem a história, o seu próximo uma testemunha da história, tá? E eu falo isso com orgulho porque o meu avô também, meu avô já morreu, meu pai já morreu também. Se meu avô tivesse vivo, teria 140 e poucos anos, meu pai teria 110 anos. E eles vieram do interior do Paraná, vieram migrantes, né, em 1927, do Japão, e vieram para exatamente nessa produção agrícola, nessa região. Você veja ali, meu pai está aqui, ó. Meu pai está aqui, ó. Meu avô está aqui na frente. E quem trabalhava na produção de algodão eram os negros, né, que trabalhavam na terra. Então, essa aqui, você vê como é que era a região naquela época. Acho que você deve ter fotografias, né, da região na época. Tudo florestas, matos, e se cortava as árvores para fazer a plantação de algodão. E o que foi fundamental o algodão? Porque a estrada de ferros, a companhia inglesa vinha com a estrada de ferro e fazia escoamento da produção através da linha ferro. Naquela época, a linha ferro era importante para o escoamento da produção, porque essas estradas não davam, né? Não tinha condições. Então tem aqui tinha um potencial econômico bastante grande, daí a empresa inglesa era a Paraná Plantations, sede em Londres, e um potencial agrícola forte, naquela época, né? E das terras do norte do Paraná acabou tendo um movimento em 1924 no Brasil, a Revolução Constitucionalista, que causou uma certa instabilidade política, e a empresa inglesa diversificou em duas empresas, tornou, em vez de produzir somente a questão agrícola, a questão de terras também, né? Dividiu. E fundou a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Aliás, uma das cidades Cianorte, né? É até o nome da companhia, né? Tinha os barracões escrito Cianorte, né? Companhia Norte. Virou, esse daqui vai até lá no final da linha, que é da Companhia Norte, da Cianorte. Lá na ponta da ferrovia virou Cianorte, né? Então tem algumas coisas muito interessantes.
A migração grande veio de paulistas e mineiros e muita migração dos europeus, o Klaus é uma testemunha disso, e do lado da Ásia tinha muito mais japoneses, né? Asiático, chinês e tal. Era mais japoneses mesmo que veio da migração total, né? 33 nacionalidades. 33 nacionais. Os europeus vieram bastante, e a guerra também ocasionou uma migração também forte, mas a migração dos europeus foi antes da guerra, né? Um pouco também, em 1929, teve a queda da Bolsa, teve uma recessão mundial também, né? Então causou. Aqui, ó, uma época da produção de algodão, o Norte Pioneiro, você vê lá os caminhões, você vê como é que era a condição daquela época, né? Os mais antigos, você, puxa, era difícil, né? Não tinha estradas, não tinha nada, era muito difícil comer. Aqui, ó, isso aqui é meu pai, ó. 30 anos depois já mudou para o café. Você vê a cultura do algodão que produzia e virou a produção de café e indo já... da década de 70 para frente, a cultura da soja, que era mais fácil da mecanização, né? O café era muito agregadora de mão de obra, o isolamento de mão de obra, e tinha aquelas dificuldades da ferrugem, da geada e tal, né? Então, na década de 70, muita gente da região da agricultura migrou para a soja. A via férrea, como foi importante de Londrina, depois que construíram a ponte lá do Tibagi, ela foi se estendendo e chegando até Maringá, né? Você veja, em menos de 20 anos, esse processo levado pela ferrovia e depois pela rodovia, como aconteceram as ocupações das cidades, né? Essas cidades todas que foram se desenvolvendo, como foi importante. Tá? Aqui a inauguração da rodovia ali em 1934, tá? Que a estrada, o transporte, ela é fundamental. Aqui mostra, isso daqui é uma foto de Londrina, na década de 50, mas aqui, ó, nessa época, de Maringá para diante, era assim, ó. E eu me lembro da minha infância que meu pai me levava lá para pegar uns coquinhos, não tinha estrada, né? Isso daqui, no tempo do Klaus em Londrina, devia ser assim, né? Mas eu vivia assim em Maringá, tá? 20 anos depois ali, aqui, ó, é o Rio Ivaí. Para você, não tinha ponte do Rio Ivaí, você tinha que atravessar por balsa. E aqui é minha tia, a minha mãe está lá atrás e a minha tia aqui, ela vai atravessando de balsa no Rio Ivaí, né? Então, como foi importante a rodovia, a ferrovia, levando esse desenvolvimento ao longo de toda essa estrada. É bom recuperar essa história um pouquinho, porque poucas pessoas lembram, e é raro de ver uma pessoa, por isso que você foi uma felicidade ter encontrado o Sr. Klaus aqui, porque é uma coisa rara da gente ver uma pessoa que nasceu naquela época e viveu e está aqui nesta reunião noite, participando desse debate. O que ele tem para contribuir para o nosso plano é fundamental. Eu acho que é fantástico você ter pessoas que possam ainda testemunhar. Eu acho assim, se meu pai tivesse vivo, meu avô tivesse vivo, seria ir lá entrevistar ele, só como é que foi todo esse processo, né? E é importante resgatar a memória da região, né? E eu botei os pezinhos ali, ó, os pezinhos, porque é o pé vermelho, tá? Hoje, você fala em qualquer lugar do Brasil, você é o pé vermelho, todo mundo sabe que é alguém do norte do Paraná. Ele não vai dizer que você é japonês, se é alemão, se é italiano, se é espanhol. É pé vermelho, é norte do Paraná. E eu vou contar uma história para vocês. Eu fui para Curitiba para fazer a universidade, que aqui em Londrina não tinha universidade na década de 70. Então, em Maringá também não tinha. Então, ou você ia para São Paulo fazer a universidade, ou ia para Curitiba. E eu fui fazer arquitetura em Curitiba, mas eu fui transferido para o Colégio Estadual, me preparando. Quando cheguei no Colégio Estadual, o professor perguntou para... Eram 3 alunos que tinham ido lá. Uma que era de Marama, outra que era de Londrina e eu que era de Maringá. Perguntou, de onde vocês vieram? Aí o rapaz de Londrina. Eu vim de Londrina. Aí o professor falou, é pé vermelho. Em 1972. Aí, de onde que você veio? Eu vim de Maringá. É outro pé vermelho. E eu fiquei assim, será que pé vermelho é um elogio ou é um pejorativo? Não? Porque mas naquela época a gente não... Né? Mas hoje eu vejo que é uma identidade. É uma identidade da região. O pé vermelho é aquele
da região. Você não diz que é de Biporã, se é de Cambé, não importa. É da região aqui, que a terra que nossos pais trabalhavam, que você ficava com o sapato cheio de sujo, e o pessoal falava, o cara veio com a lama, veio do norte, lá com o Barro Vermelho. A gente ia vender carro em Curitiba, se viesse do norte tinha era tudo manchado, alaranjado, difícil de tirar. O pessoal, esse carro aí eu não vou comprar não dá para tirar essa mancha vermelha aí do carro. Tinha essa dificuldade. Então tem essa história. Aqui a questão da forte influência do café na década de 60, Londrina daí se tornou a capital mundial do café, né, com as indústrias, o Klaus até tem uma boa participação nesse fator aí, que pode até contar melhor essa história, mas que colocou a região no nível internacional. Eu acho que assim foi eu me lembro eu até me lembro assim, puxa, café Soloso, cacique e tal, né? Nossa, coisa fantástica que foi, tudo saiu daqui, né? Então eu achei fantástico e uma pena que hoje a gente saiu do cenário internacional, e acho que essa é uma coisa que tem que voltar. Eu acho que tem que voltar, porque está voltando a moda do café, o Starbucks lá, que está no mundo inteiro, não é para o Starbucks estar lá em Seattle, pelo amor de Deus, né? Tem que ter alguma coisa sendo criada aqui, que foi a capital mundial do café, tem que sair alguma coisa daqui. E eu fiquei chateado quando fui no Ministério do Turismo, cheguei lá no Atlas, vocês podem pegar o Atlas do Turismo Nacional, no Paraná, não tem nada de turismo aqui no norte do Paraná, só tem Guariguaçu, coisa. É um absurdo, eu falei assim, não pode ser, você vai lá no Rio Grande do Sul, toda aquela região lá de Santa Maria, Uruguaiana, lá no cenário internacional de turismo, o que eles têm mais do que nós temos? Né? E nós temos um produto, café, que é internacional e que poderia ser um objeto de, assim como o pessoal vai degustar vinho, lá na região do Rio Grande do Sul, que é o Vale do Vinho ali todo, com as grandes produtoras de vinho, podia ter aqui também, né? Acho que poderia pensar nessa questão. A agricultura foi o gatilho do desenvolvimento da região. Eu acho que a partir da agricultura as cidades vão surgindo. Os fluxos migratórios nacionais e internacionais, uma diversidade cultural que existe nessa região, fantástico. O Klaus falou com mais de 30 e poucas nacionalidades da Europa, né? Eu acho que isso é uma coisa incomum, fantástico, né? Lá em Curitiba você fala alemão, polonês, italiano, né? Aqui você coloca mineiro até junto, os paulistas. Tem Vermelho uma identidade única, com grandes raízes culturais locais, influência migratória. E eu até fiz um desenho, esse desenho foi eu que fiz, de que mostra desde toda a cultura lá, e a fita lá, na verdade, ginástica é o pezão vermelho ali, né? Então, então existe uma diversificação cultural muito grande na região e a gente tem que aproveitar essa identidade também, né? De se valorizar. Né? Aliás, eu acho esse movimento Pé Vermelho algo parecido com o movimento paranista, quando o Paraná se emancipou de São Paulo. O Paraná era na comarca de São Paulo. Quando o Paraná deixou, em 1853, se não me engano, 56, deixou de ser comarca de São Paulo, faltava aquela identidade do paranista, né? Porque assim, mas paranaense, aqui na região norte é tudo paulista e mineiro. E o paranaense, não existe paranaense. Então, foi criado o movimento paranaense, surgiu inclusive no norte. Para quem não sabe, surgiu no norte velho. A identidade do paranaense. E depois foi para a capital e surgiu o movimento paranista. Se vocês forem lá no Museu do Romário Martins, e tem todos os desenhos da Rua 15, é desenhada com o peão do movimento paranista. Que a identidade da Araucária é o peão do paranaense. É o ser paranaense. E aquelas calçadas que tem aqueles desenhos indígenas, tudo foi do movimento paranista. Tá? Que foi importante. Então a identidade do paranaense está retratada na arte e na cultura. E eu acho que isso é importante também. O fornecimento aqui da economia regional, o fornecimento e produção são interligados. Existe uma relação de interdependência entre as cidades. Né? Tem lá o polo moveleiro de Anapongas, tem o polo do Boné. Então,
é importante que se faça essa corrente de uma maneira geral, né? Entendendo aqui, você tem desde Jataizinho até Maringá, Mandaguaçu, Paissandu, algumas coisas que nós precisamos ver qual que é o potencial daquela cidade. Por isso tem essa a vocação tal daquela região. E tentar ver, assim, para evitar a concorrência entre elas. Pelo contrário, se você faz uma coisa, o que eu posso fazer que possa ajudar uma outra. Tá? Isso é mais ou menos o que aconteceu em Curitiba quando fizemos o colar de industrialização em São José dos Pinhais, e as fornecedoras foram localizadas na Fazenda Rio Grande, Madirituba, em Araucária, em Piraquara. Você distribui toda a linha de fornecedores para que todos os municípios elas sejam beneficiados, né? Porque aí você melhora economicamente toda a região e você evita daí de um município muito rico, muito potente, e o outro como polo só de moradia, né? Um mapa de biodiversidade aqui, que é a região banhada por dois grandes rios, o Tibagi e o Ivaí. E o Paranapanema lá ao norte, né? Mas aí já foge um pouquinho da nossa vida. Quando a gente fala em planejamento, a influência regional, geralmente toda a influência é daqui para cima, né? Você não vê a influência no meio do centro do Paraná. A Londrina, Maringá, por exemplo, tem uma relação forte com o interior de São Paulo. Você pega aqui a Foz do Iguaçu, Toledo e tal, uma região de influência muito forte com o Paraguai e a Argentina, e aqui no sudoeste ali, com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E Curitiba ali você vê uma forte influência aqui com São Paulo e através do Porto Paranaguá com a parte internacional de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Florianópolis ali ao sul. A questão da região metropolitana. Em 74, quando saiu a lei federal, as regiões metropolitanas, a maioria estavam aqui. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí subia. Quase todas as regiões metropolitanas estavam nas costas, na costa brasileira, né? Até porque tem as maiores cidades. O interior, muito pouco. Então, eu acho assim, dentro do interior, a nível nacional, o polo Londrina-Maringá é um dos mais fortes. E tem que aproveitar essa potencialidade do interior, né? É muito forte esse polo. Só que ele não está bem valorizado ainda, tal, mas eu acho que é o momento de se colocar no mapa em termos de metropolização. Hoje, quando você fala em competitividade, no mundo inteiro, eu fui para o México, competitividade, você já não fala mais competitividade de uma cidade com outra. Você fala em competitividade de regiões metropolitanas com outras regiões metropolitanas. Tá? Isso é importante. Tá? Você não fala mais, eu vou competir Londrina com Campinas. Você vai falar, região metropolitana de Campinas vai competir com região metropolitana daqui. Tá? Não é mais uma competição cidade-cidade. Isso até foi bem colocado nesse congresso que teve no México. Havia uma discussão com a região metropolitana de Monterrey, que estava em competição com as cidades americanas, né? Tinha as cidades de Austin, que é mais próxima ali, tinha a parte da Califórnia, de San Diego, havia uma competição muito grande. Então, sempre falava em competição entre regiões metropolitanas. Então, isso é importante, né? Quando a gente levou a Renault para Curitiba, a briga não era se ia para Curitiba ou se ia para Londrina ou para Maringá. Não. A briga era se era região metropolitana de Curitiba ou se era região metropolitana de São Paulo, ou se era Belo Horizonte, ele era região metropolitana. Porque ele não vai para Belo Horizonte, ele vai para a região metropolitana. Então, toda a vantagem era a nível de regiões metropolitanas, né? Se pudesse falar um pouquinho mais perto do microfone. Ah, tá. Acho que no fundo ali está meio baixo. Tudo bem. Aqui a gente vê os grandes núcleos, né? Primeiro, segundo, terceiro núcleos. Ali você vê a população. O núcleo aqui de Curitiba representa 32% da população do Paraná e o valor agregado fiscal 61%. Você vê que é pesado. Aqui na região de Londrina-Maringá, a população 16%, o valor agregado fiscal 9%. Aqui na região de Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu,
tem também uma população menor, né, 8%, mas um valor agregado fiscal de 9%. Também é alto, né? Em relação, você vê que o valor agregado fiscal aqui era quase que equivalente. Aqui de Curitiba, um pouco por causa da cidade industrial de Curitiba, né, e o colar todo industrial que foi de São José. De São José tem 3 montadoras, tem a Nissan, tem a Renault e a Volkswagen. São José dos Pinhais, por exemplo, em 95 era a 8ª cidade do Paraná, hoje é a 2ª. Ela é só perto da Curitiba, né? Então, como é importante você ter essa visão metropolitana, né? Muitas montadoras que iam, eu quero Curitiba, porque é nome Curitiba, né? Se a gente fala, não, vai para outro município, para a região metropolitana. Então, é importante para a cidade que gera renda para aquela cidade de São José hoje, tem mais qualidade de vida, porque tem uma arrecadação muito forte, né? Mas aqui é interessante se ressaltar que mostra claramente uma distorção no desenvolvimento do Estado. Se concentrou muito da capital e definindo o resto. Sim. Até hoje, o orçamento do Estado É concentra lá. 70% nesta região de Curitiba e o resto é o resto. Mas eu vou contar uma história sobre a Então, questão. isso tem que ser Eu vou contar uma história sobre a questão das montadoras da Volkswagen e da Renault. O Paraná nunca teve montadora. Foi a primeira vez quando teve aquela negociação com a Renault e com a Volkswagen. Nós tentamos trazer para Londrina e tentamos trazer para Maringá. O problema é que é o seguinte: o pessoal da Volkswagen chegou na reunião e falou assim: ou a gente vem para a região metropolitana de Curitiba, ou a gente vai para a região metropolitana de São Paulo. Então não tem outra alternativa. Então, entre deixar escapar e ir para São Paulo, a gente pensou, então vamos oferecer. Porque não tinha. Tanto que, em função da Volkswagen e da Audi, é que apareceu a fábrica de pneus da Continental em Ponta Grossa, que é uma indústria que fornece pneus da Volkswagen para a Audi, né? E Irati saiu o chicote da Renault, que é da Siemens, né? Então, a gente procurou distribuir para os municípios, que eu acho que é importante a região metropolitana para isso, tá? Essa visão que não é só uma cidade, são várias cidades, e esse potencial é que tem que ser explorado. Aqui tem a questão das rotas estaduais, que isso daqui, ó, é uma previsão da ferrovia, né, Norte-Sul, que vai lá para o Pará. Não existe, mas eu acho que eu fui para o Tocantins e implantei o órgão de planejamento de Palmas. E lá a gente discutiu muito essa ferrovia Norte-Sul, tá, que vinha até Brasília, lá chegava até Brasília, né? E estava se procurando ver se estendia para o interior de São Paulo e ia esticar para cá. Se isso acontecer, seria importantíssimo para o Paraná. Porque o fluxo futuro dos próximos 50 anos vai ocorrer nessa direção, indo para o porto lá de Belém e para São Luís. Porque toda a produção do Mato Grosso, Goiás, aqui do interior de São Paulo, provavelmente vai escoar por lá, porque eles não vão até Santos ou Paranaguá para dar a volta de navio para chegar no porto, no canal do Panamá e ir para a Ásia. Ele já vai direto por trem, já vai pegar o navio e já vai direto. Então, essa ferrovia, eu acho que tem que trazer até para cá. Que dá aquela ligação que foi no passado, 60, 70 anos atrás, seria importante nos próximos 50 anos se esticar essa ferro-norte para cá. Senão nós vamos perder. Essa produção toda do Mato Grosso não vai mais vir para Paranaguá, não vai mais vir para cá. A economia vai para lá. Tá? Da volta de lá para cá também é a mesma coisa, né? É duas mãos. Né? Bom, a abordagem a nível do plano, você tem lá o número 1 ali, as áreas conurbadas, no caso de Londrina, Cambé, Porã, tá? É a mancha mais negra, no caso de Maringá, lá, Sarandi, Paysandu, Sul. E depois na outra mancha ali, um pouco mais leve, essa outra mancha, já é a segunda área de influência. E a branca já é a terceira, mais distante, já é menos influente. Mas o importante é essa conexão e essas cidades que estão em ligação direta, né? Tá? Bom, essa é só para dar uma introdução para vocês. Estiquei um pouquinho,
mas na verdade eu só quero agradecer e ficar feliz aqui do fato do Klaus estar presente, porque o Klaus faz parte da história, né? Da história aqui da região. E nada melhor do que ele para ajudar a gente, né? E ele falou que participou dos outros planos também, né? E a tua contribuição, Klaus, e também das pessoas que você conhece, que trabalham na região, é muito importante, porque essa história, essa participação, é só você que carrega com você, o conhecimento. Tem que me pagar em dólar. Aqui a gente paga em café. Tá bom? Bom, vou passar a palavra aqui para o Gustavo. Bom, boa noite a todos. Dando sequência à nossa apresentação. Vou reforçar o objetivo da reunião de hoje, que é escolher o grupo dessa equipe de acompanhamento que vai nos apoiar durante a execução do plano. Então, a gente foi escolhido num processo... Processo licitatório, duas empresas, um consórcio, Cobrap e Urbitec. A Cobrap tem a atuação nacional, muito ligada à parte de recursos hídricos, desenvolvimento ambiental, e a Urbitec é uma empresa da área de planejamento urbano, desenvolvimento regional, também tem atuação nacional e também em alguns países aqui da América do Sul. Então, a primeira fase do plano, que é essa fase que a gente se encontra agora, nesse momento, é o plano de trabalho e as oficinas de engajamento. Bom, no plano de trabalho, ele está disponível na nossa página da internet para consulta para os senhores. Ele tem um objetivo geral do plano, que é tratar as diretrizes e definir ações de implementação estratégicas para a organização, desenvolvimento sustentável e consolidação de uma ampla região do estado do Paraná. Ou seja, isso que o Luiz comentou com vocês agora, ou seja, estruturar a região norte do Paraná para que ela seja competitiva, para que ela se desenvolva não só no nível nacional, mas também que tenha sua representatividade mundial. Então, a gente já apresentou que o eixo de Londrina, Pucarana e Maringá, o primeiro slide estava incorreto, são 35 bilhões de PIB que essa região representa. Então, o governo do estado resolveu contratar esse estudo para poder dinamizar, potencializar todas essas características aqui da região norte. Como vai se desenvolver o plano? São 5 etapas. Né? A primeira etapa são essas oficinas de engajamento, né? A gente busca conhecer de vocês que vivem o dia a dia da cidade, da região. Vamos trazer os problemas, né? As potencialidades, os planos já desenvolvidos, toda essa história da cidade é muito importante para a gente só consegue planejar o futuro se a gente tiver aprender com as lições do passado. Então, essa primeira etapa é o plano de trabalho e essas oficinas de engajamento para que a gente possa receber essas contribuições. A segunda etapa é a contextualização, e aí aqui a contextualização a gente procura com os senhores, nos outros planos já desenvolvidos, nos dados existentes, buscar informações, mas não simplesmente replicar as informações já coletadas. Né? Não seria um trabalho nosso, sim analisar tudo que foi feito, o que a gente pode desenvolver com mais propriedade, né? Que a gente pode implementar, renovar e também contribuir com mais dados a essas informações já existentes. Então, essa é a segunda etapa de contextualização, a gente fazer uma análise de tudo o que tem disponível e promover um novo olhar, uma análise sobre esses dados. A terceira etapa é a construção dos cenários. Então, quais são os cenários que a gente deseja para a região? Então, é isso que o Luiz acabou de comentar com vocês. Quais são as complementariedades existentes na região, o que uma cidade pode complementar a outra, né? Diminuir essa concorrência entre cidades, fazer com que a região se desenvolva de forma conjunta. Ela já vem sendo pensada de forma conjunta, não é de hoje, já de 1960, 70, já se pensava uma região. Por motivos foram criadas 3 regiões metropolitanas, né? Então, a gente tem que reanalisar se
como fica essa configuração, tanto geográfica, política, social e econômica. É isso que a gente tem que pensar nesse plano. Então, nesses cenários, a gente vai pensar essas cidades, essa região do futuro. A quarta etapa é um plano de ação, né? Nós vamos efetivar esses cenários, como é que eles podem ser efetivados, que ações são necessárias para efetivar aqueles cenários que a gente vai pactuar na região. Então, essa é a quarta etapa. E a quinta etapa é fazer uma conferência regional, onde a gente valida todo o trabalho realizado. Então, são 12 meses de duração do trabalho. Em todas as etapas, a gente conta com a participação dessa equipe de acompanhamento. Quais são as atribuições dessa equipe de acompanhamento? Então, ela vai nos ajudar nas oficinas de contextualização, na construção dos cenários, né? Nas oficinas do plano de ação. Essa equipe de acompanhamento ela vai estar nos apoiando, né? Tanto nós, consultoria, governo do estado e as prefeituras envolvidas que estarão participando de todas as etapas do plano. A função, as responsabilidades dessa equipe de acompanhamento é participar dessas reuniões que vão acontecer em vários municípios, né, de acordo com o desenvolvimento do plano, acessar todos os relatórios, né, nos acionar, equipe consultora, com dúvidas, com sugestões, com contribuições, né, tomar seu conhecimento nessas 5 etapas. De que forma se pode acessar os conteúdos que são desenvolvidos, né, pela consultoria ao longo do plano? Então, a gente tem um site chamado metropoliprnorte.com.br. Esse site já está no ar. O plano de trabalho já está publicado nesse site. Então, lá tem as informações mais detalhadas sobre tudo que a gente apresentou hoje aqui, nessa reunião. E também, a gente também tem as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todas elas estão disponíveis e são um canal de comunicação entre nós, que estamos elaborando o plano, em conjunto com vocês, para dúvidas e sugestões. Né? Todos esses canais estão disponíveis, tem espaço para contato, para envio de sugestões, dúvidas, então ele está à disposição. Agora, a próxima etapa dessa noite, pede um pouquinho mais de paciência de vocês, é justamente a gente fazer uma escolha de quem é que vai nos ajudar ao longo de todo o processo do plano, né? Um ano de duração, a gente vai mais ou menos até maio do ano que vem, né? Dois meses de preparação do plano de trabalho. E aí o Gastão vai conduzir essa dinâmica com vocês para a gente poder escolher as pessoas que vão nos auxiliar ao longo do plano. Meu nome é Gastão, eu trago como contribuição a esse projeto. Fala um pouco mais alto. Sem ele, dá para ouvir? Bora. Tá. Então, vamos tentar. Muito bem. Aí você fala mais alto. Sim. Então, não consigo essa facilidade. Então, eu trago aqui para vocês a discussão sobre quem participa. Quem deve e pode se propor e de que forma fazer com que haja o maior engajamento possível de todos os segmentos sociais. Não é nenhuma novidade isso, o Brasil já avançou muito nas últimas décadas nessa questão de tomada de decisão. Se eu tomo decisões sozinho, por muita gente eu vou pagar o preço rapidinho. E hoje é mais rápido, é um fracasso que está logo ali. Então isso não é preciso grande fundamentação para se ter claro, né, da importância de ouvir a todos os que têm algo a ser dito. Tá? Bom, o objetivo, é a terceira vez que ele aparece aqui, tá? Nessa exposição, então é em função dessa construção da metrópole Paraná Norte,
que é uma história que vem andando, né? E que chegou até esse momento, com sucessos, às vezes não tanto, mas deixando marcas de que há uma intencionalidade histórica. Só uma questão, Gastão. Essa construção da metrópole Paraná Norte, ela elimina a necessidade da construção da metrópole Londrina, metrópole Apucarana, metrópole do Estatuto da Metrópole de Maringá? É isso? Nós estamos falando de uma coisa só hoje? Eu, pessoalmente, tá? Pelo que estudei, o que eu vejo é o seguinte: há 15, 20 anos, no Paraná era governo Lampião, só para ter o calendário, nós chegamos a uma grande discussão sobre a constituição de terroir, território. Mantida a terminologia francesa por uma questão de fidelidade, porque terroir, para a teoria da França, não é necessariamente o que nós lidávamos com o território. Chegamos a ter alguns mapeamentos, inclusive. Em nenhum momento eu percebi, aqui ou fora do Brasil, que desconsiderasse ou descaracterizasse a região metropolitana. Não tem fundamento histórico para dizer sobre isso. O que eu penso é que existem novos movimentos, sempre, essa dinâmica existe. Há 100 anos ninguém falava de região metropolitana, né? A coisa estava mais para o feudalismo, né? Quase que cidade-estado, em altíssima competitividade. Ora, nós temos nos últimos 30, 40 anos uma noção de rede. Né? Está muito, cada vez mais claro que aquela história, né? Se uma borboleta bater as asas sobre Nova York... Repete. Tá, desculpa. Se uma borboletinha bater asas sobre Nova York, você faz chover em Tóquio. Tudo está conectado. Você paga o preço de quando você não leva em consideração que a coisa é ecossistêmica. A tendência é essa, por mais que a gente tenha resistências, nacionalismo, territorialismo no sentido... Mas é uma atribuição do Estado desenvolver os planos metropolitanos. Vocês estão substituindo os planos metropolitanos, da metrópole Londrina, da metrópole Maringá e da metrópole Apucarana por este plano, esta questão. Não existe essa intencionalidade, não existe. O que existe, repetindo até o que eu disse, o que existe é uma história, né, que vem da década de 60, de vocês constituírem uma somatória de variáveis em que num jogo de forças de coalizão vira um jogo de ganha-ganha. Essa é a hipótese. E até nesse ano, agora temos um ano de trabalho. Pode ser que vocês digam simplesmente não. E o não é uma resposta brilhante, como qualquer outra. Não é por aí. Nosso futuro não vai por aí. Nós queremos outra. Tudo bem, ótimo. Agora, o que eu percebo é que existe uma tendência global, né, de conexões com... Oi. Posso dar por favor. Claro. Posso dar uma ajudada? Ninguém melhor. Tá, ok. Só para responder a questão. Quando nós construímos o projeto da metrópole, a ideia foi trabalhar com um eixo de desenvolvimento que tivesse uma determinada característica. A proximidade, as características mais próximas. Isso não diz que não vai ser trabalhado e nem lido as questões da região metropolitana. Tanto que, se você lembrar do mapa anterior que o Gustavo apresentou, ele falava das conurbações, que são cidades bem ligadas a Londrina e Maringá principalmente, o eixo, que são os 15 municípios. No terceiro item, na terceira ideia, são as 3 regiões metropolitanas que formam 74 municípios. É claro que para trabalhar 74 municípios, a gente consegue trabalhar com a mesma profundidade que é trabalhar com os 15. Mas eles têm que ser vistos como questões importantes. E a quarta etapa, né, a quarta característica desse projeto é pensar além
das 3 regiões metropolitanas, que vai envolver uma boa parte do Paraná ao sul e ao norte para São Paulo e tudo mais. Então existe sim um estudo, é claro que ele não tem, nós não temos braço para a mesma profundidade, mas ele vai existir. Tá certo, Gustavo? É isso, né? Só para esclarecer um pouquinho a tua questão. Obrigada. Obrigado. O que ele ocorrer é importante, questione, levante, a função também passa por aí nessa reunião. Os grandes passos do projeto, que o Luiz também já explicitou, né? Então, onde que a minha contribuição vai se instalar mais fortemente? Na fase de diagnóstico, com levantamento de conflitos, problemas e ajustes. Dali eu vou obter informações e, fundamentalmente, na análise de cenários, planos e projetos, com os demais passos que já foram explicitados. O que é fundamental, que daí então a participação dos 15 municípios é vital. Existe, como foi, por exemplo, esse resgate histórico de hoje, tudo isso é o saber acumulado. Está na memória das pessoas, está nos documentos das duas universidades, das várias universidades regionais, está nas bibliotecas, está na cinematografia e assim por diante. Então, tudo isso constitui dados secundários, compondo um saber acumulado que, via pesquisa quantitativa, vai, então, oferecer uma contextualização. Muito do exercício que o Luiz fez nessa viagem hoje. Onde entra a questão de cenários? Na base da pesquisa qualitativa. Então, nós vamos em busca de dados primários, é aquilo que não está dito, não está publicado. Dito que eu digo cientificamente. E para isso nós precisamos dos informantes qualificados. Quem são esses informantes qualificados? São aqueles que estão lá. É aquilo do Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está. Então, nós não moramos aqui, a gente não sua aqui, nós não temos o nosso DNA desenvolvido aqui. Quem pode dizer dessa região são vocês, e mais essas outras centenas de milhares de pessoas. Alguém deu um braço, por favor. É onde estamos e é onde queremos chegar, é isso? Perfeitamente. Por isso aqui, em visão de futuro, uma palavra-chave é, que vocês vão lidar com o Rodolfo Gamina, que é a questão de traçar os cenários. O que é que se pretende? Onde daí a sua pergunta, por exemplo, vai estar vigente o tempo todo. Okay? Então essa é a dinâmica colocada aqui em termos de pesquisa. O que implica então? A noção, como eu disse, que já vem de algumas décadas que o Brasil já avançou muito nisso, né? Políticas públicas pressupõem sempre planejamento participativo. Ou pode merecer qualquer outro nome, menos política pública. Pode ser política de alguém, mas não pública. Para o planejamento participativo, então, o que a gente precisa? A gente exige saber quem deseja participar. Okay? E para isso, quando você faz essa pergunta, todo mundo quer. Cada vez mais. E isso é ótimo. Terrível seria viver num estado, numa nação em que ninguém participa. Né? Deixe que eu te elegi, você faz. Né? Então, o conceito de informante qualificado que é extremamente importante. Informantes qualificados são todas as pessoas ou cidadãos que, espontânea e livremente, possuindo visões de mundo comprometidas com os avanços e melhorias na qualidade de vida, podem se manifestar enquanto representantes de seus segmentos ou setores de atuação social. Okay? Então não há critério nenhum de faixa etária, alfabetizado ou não, etc. Qual é a sua ideia? Você tem uma contribuição? Tá? Então, para isso nós precisamos ter o quê? Critério de entendimento de categorias sociais básicas do informante qualificado. O informante qualificado não está num setor só. Ele está nesse universo aí.
Então, quais são os 13 setores importantes? Saúde, educação, indústria, direito, governo, segurança, comunicação, cultura agropecuária ou religioso, econômico, financeiro, comércio, ONG e OCIPs. Mas não esquecendo que nós temos faixas etárias, nós temos a criança, o jovem, o adulto, terceira idade, nós temos o pessoal com exigências especiais, homens, mulheres, e vai por aí. Então, qual é o tamanho da equipe de participantes? Vai daquilo que os senhores estejam dispostos a convocar, chamar, convidar, porque são convidados. Não se impõe esse tipo de coisa. Okay? Então, nós vamos ter, por exemplo, 2 técnicas em que se torna extremamente importante saber, depois no processamento do resultado da coleta de dados, o que é que esses setores pensam. E isso tudo é que ajuda a compor os cenários. Tudo bem? Por outro lado, eu vejo que é super importante ouvir a sociedade, mas eu acho que a consultoria deve levar em conta alguns aspectos culturais. O londrinense tem muito ciúme, ele tem o político de Londrina, não gosta de Maringá, eu não sei se de lá é a mesma coisa, empresariado, então tem que ver que essa união. Londrina tem 73 quilômetros de comprimento e está a apenas 54 quilômetros do município de Maringá. O nosso extremo, dos municípios, a cidade está um pouco mais, são apenas 54 quilômetros menor do que o nosso próprio município. E aí 3 regiões metropolitanas, Pucarana no meio, eu acho que esse é o momento da gente repensar tudo isso. Nós havíamos Que deva levar em conta combinado você falar isso. Não, é ótimo, ótimo. Deus e o gato sabem disso que você falou, e não estou minimizando essa importância, você chamou de cultural. Né? De fato, já faz parte da cultura. Né? Você já trabalhou com o litoral do Paraná? Não. Vai. Maringá tem avanços fantásticos. Você vai falar da arborização, ou seja, a gente sai de pensar o que nos interessa se juntar, fica criticando, e vice-versa. Mas então, é exatamente isso tudo nas 2 dinâmicas que vai aparecer. Simples. Tá? Só não se fala mais sobre isso porque você vai começar, daí você começa a induzir. Né? Mas essas discrepâncias, etc., e é extremamente importante porque isso energiza as 2 sociedades. Né? Isso está ativo nas pessoas. Então, se vai pensar num novo arranjo, né? As diferenças têm que aparecer, sim, está ótimo, é mesmo por aí. Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Tá? Não tem nada nessa proposta que seja para artificial. Se fosse algo, tá, que já tivéssemos a ideia pronta, nós estaríamos aqui levando um ano trabalhando e viajando. Tá? Quem tem a ideia pronta, vende. Não é o caso. Então, com certeza, eu me referi ao litoral, porque no litoral você tem essa coisa que é muito nosso que eu quero dizer, antes de 1500. Né? Ali são famílias que competem, não é nem Paranaguá em relação a Antonina, que é uma guerra histórica, é folclórica, já deu peça de teatro, etc. É extremamente interessante. Tem até uma linha divisória. Tem. E não vá, você, Paranaguá, não vá sábado à noite numa festa que se você sair, você vai correr risco. É assim, sempre foi assim. E é com isso que a gente lida dentro da questão da administração. Mas extremamente bem colocado. Para que tenham ideia, né, os fundamentos, então a modalidade de pesquisa é a pesquisação, também chamada pesquisa participativa, onde esse antropólogo é brasileiro, Carlos Rodrigues Brandão, Michel Tiolan é sociólogo e Orlando Borda é sociólogo colombiano. Eles são aqueles que estão servindo de apoio, são trabalhos feitos principalmente na América, nas 3 Américas e na Europa. E as técnicas com que vamos lidar mais adiante, técnica de mapa de redes,
e a técnica de jogos de simulação ambiental, onde é exatamente isso, não há nenhum pré-requisito. Como eu disse, o informante não precisa nem ser alfabetizado. Não é esse o critério. Tá? O critério é ele enquanto um cidadão no mundo, nesse mundo, que se quer colocar em discussão. Dentro do contexto. Totalmente dentro do contexto. Tá? Então, essa é a visão. Tá? De se trabalhar com o que já se sabe e o que se pretende. Okay? Alguma outra questão? E quem que é a governança desse trabalho todo? A governança como? Desse projeto, desse plano? Bom, o plano tem uma busca de financiamento. O Estado quer falar da governança do plano? Acho que a questão que o senhor levantou. Governança do plano. Eu sou mais o técnico do que Na realidade, eles são um grupo contratado pelo Estado, né? Eu faço parte da Secretaria de Planejamento, acho que a André já tinha me apresentado no começo. A governança do plano, na realidade, ela vai ser construída, né? Nós não trouxemos a governança. Na realidade, é um arranjo institucional que vai ser construído no decorrer desse ano, com esse grupo de pessoas nos 15 municípios. Há muitas mãos. Exatamente. Não seria governança se nós trouxéssemos aqui pronto o mapa da governança. Então, isso é uma questão que vai ser discutida, trabalhada, até nós chegarmos a um arranjo institucional que seja realmente adequado para a maioria. Respondi a questão? Obrigada. mais alguém. Obrigado. Eu acho importante, essa pergunta foi muito interessante, porque talvez chegue à conclusão, a nível do Estado, em que nessa reunião toda com os municípios, as prefeituras, chegue a uma conclusão que precisa ter uma entidade em que seja composta por membros desses municípios e que possam daí trazer um plano para buscar recursos do Banco Mundial, do BID, para que se aplique para toda a região metropolitana. Precisa ter uma entidade, uma instituição que seja responsável e conduza. Tá? Aí vem a dificuldade de você separar os polos. Porque, então é o pessoal de Maringá que vai correr atrás do Banco Mundial? Não é. É o pessoal de Londrina? Não é. Deixa eu aproveitar a tua... Porque o plano, né, essa ideia, ela almeja alguma coisa. Sim. Tá vendo? Sim. Vai ter que alguém, né, ou alguns, em determinado momento, botar esse plano na mala, né, e vender esse plano. A ideia é que, inclusive... E trazer para cá aquilo que nós não temos e precisamos. A ideia é dar esse subsídio para o Estado, porque de repente o arranjo institucional que ela comentou seja algo que capitaneado pelo Estado, porque quem pode pegar um recurso do Banco Mundial é uma entidade pública. Então, através da entidade pública. Eu fui presidente da Coordenação Metropolitana de Curitiba. Era eu que ia para Washington conversar sobre os investimentos na área de ambiental, de saneamento, transporte, lá em Washington. Falava em nome de todos os municípios. No meu conselho lá da Comec, eu tinha representante, que era o conselho consultivo e deliberativo, dos quais os prefeitos tinham assento. Então levava essa demanda, discutida a nível regional, e montava um programa do Banco Mundial, montava um programa do BID, de transportes. Então, as pessoas, as prefeituras, às vezes uma prefeitura pequena, ela não tem condições de ir lá, mas esse valor é muito pequeno para nós, vai lá pedir 10 milhões de dólares. O BID nem vai te atender. O Banco Mundial nem vai sequer analisar um projeto de Apucarana. Agora, se for Londrina, Maringá, Apucarana e os 15 municípios lá de 300 milhões de dólares, opa, a conversa é outra. É diferente. Então, é nesse sentido que essa discussão ela é importante para que no final vai haver esse consenso entre os municípios para poder melhorar, para trazer grandes investimentos para toda a região como um todo,
talvez tenha um consórcio, né, de municípios, no qual as pessoas têm assento, a representantes dos municípios têm assento e que possam daí trazer algo com a chancela do Estado, né? Eu acho que a intenção é que até para o próprio Estado poder trazer esses benefícios. Eu só consegui o Prozan lá de Curitiba porque tinha Comec institucionalmente, tinha tudo isso, negociava todos os distritos industriais que a gente implantou, toda a benfeitoria, né, que vinha o próprio Estado, inclusive coloca o fundo para desenvolvimento da região metropolitana, né, os recursos para isso. Então, eu acho importante. Aí as diretrizes metropolitanas, elas têm mais poder e força junto à União para obter o recurso. Você vai lá, a cidade... Olha, eu vou te contar uma história. Eu estava trabalhando em Palmas e batalhamos por trazer o recurso de transporte. Quem que era meu concorrente? Londrina. E eu consegui o dinheiro. A gente falava em nome de vários municípios. Então, tem que tomar assim, ver a força da região, ela é forte. Vocês viram aí, mais de 1,5 milhão de pessoas. Olha o PIB, 35 bilhões. Né? Poxa, será que não... isso é pesado. Curitiba tem 1,7 milhão de habitantes. Curitiba sempre correu atrás tal, e sempre teve as portas abertas do Banco Mundial de BID, mas porque, poxa, é 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes. Região metropolitana lá dá 3 milhões e 700 mil, mais ou menos, né? Então, a gente tem que chegar lá no BID, no Banco Mundial, com esses argumentos de que a região tem uma potência, um potencial econômico forte, e um potencial para toda a comunidade. E eles veem muito isso, né? A questão social. Vai melhorar a questão social da região? Vai. Você vai pegar desde o pequeno município mais pobre ao município mais rico. Então, eu acho que isso é importante, né? Ter essa visão. Eu não sei qual será o resultado. Como a gente não sabe, começa um processo, a gente não sabe como termina, né? Pode ser que tudo isso daí seja, não queremos, Maringá não quer saber de Londrina, Londrina não quer saber de Maringá. E, bom, então fica separado, mas aí não dá, você não vai querer competir Londrina com São Paulo, com Belo Horizonte, em termos de trazer recursos metropolitanos. Para você ter uma ideia, a gente competia com São Paulo, na região metropolitana de Curitiba, competia com São Paulo e com Belo Horizonte. Tá? Conseguimos recursos junto ao Prozan, tinha Prozan Minas Gerais, que era Belo Horizonte, Prozan São Paulo, e Prozan Curitiba, que era toda a região metropolitana. Então, aquilo que eu comentei antes, competitividade hoje não é mais cidades, viu? Não é Maringá contra a Londrina, é metrópole. Mas assim, eu acho que a pergunta do nosso amigo ao final, a Cobrap e a Unitec vão dar um paper para uma conclusão, vão dizer o que vai ser construído com vocês, com todos. E no final o produto... A Unitec, com a sua qualificação técnica, e a Cobrap vão... no final vai contar qual é o resultado de toda essa discussão e uma diretriz, né? Vai orientar, isso, vai orientar até para que o Estado tome a decisão, porque a decisão final é do Estado. Vai assinar embaixo. É o Estado que vai... Sim, porque vai ter que ser feito uma lei estadual. Vai ter que aprovar uma lei estadual com tudo isso aí. O objetivo é que eu acho que está faltando uma compreensão por parte, talvez, de alguns, que é o seguinte: o Estado é o pai que quer que os filhos se desenvolvam. Para isso, chamou um analista e colocou os filhos dentro da sala. Vai ser ali expressado todos os seus sentimentos dos filhos e vai chegar a alguma conclusão, e o Estado vai pegar isso, o pai vai pegar isso e vai dar o segmento, a sequência dali em diante. É esse o objetivo. Isso, exatamente. Então, só relembrando os objetivos gerais, qual será o resultado final de todo esse trabalho em conjunto com vocês. Não são só reuniões, uma série de estudos técnicos sendo realizados em paralelo, e tudo isso vai culminar num projeto, um plano físico, né, de desenvolvimento para a região norte. E também está previsto todo o arcabouço legal. Se daqui a pouco a gente identificar que é importante construir uma figura jurídica
né, que concentre todos os municípios, né, os 15, os 64, a gente vai analisar isso durante o trabalho. O arcabouço legal que vai regular isso dentro do Estado com os municípios, isso também está no escopo da Orbitec da Cobrap para fazer essa proposição e essa construção conjunta com vocês. Então, o plano, dentro do plano tem o arcabouço jurídico e o arcabouço técnico legal para fazer essa construção conjunta. Mais dúvidas? Quem que será o guardião deste processo? O guardião, como a própria Sônia já colocou, são todos nós. E no final o arcabouço jurídico a gente vai definir, olha, então quem será o responsável? Sei lá, o presidente da coordenação do Conselho Gestor da região Norte do Paraná. Agência de Desenvolvimento. Agência de Desenvolvimento. Esse modelo a gente também vai definir em conjunto com vocês. Vai ser uma agência de desenvolvimento, vai ser um órgão estadual, vai ser um consórcio de municípios. Tudo isso dentro da legislação nacional, que a gente tem que respeitar, né? Temos o Estatuto da Metrópole, temos os planos diretores das cidades também, o Estatuto da cidade, o Estatuto da Metrópole, isso tem que ser respeitado. Isso vai ser construído nessas reuniões de construção dos cenários com vocês. Então, o governo do Estado vai indicar um representante, Prefeitura de Londrina, de Maringá, de Apucarana, vão indicar representantes. Toda essa construção desse arcabouço jurídico legal vai ser construído durante a execução do plano. Quando você chega na etapa final, você vê que a aprovação da Assembleia, né? Isso daqui é mais ou menos o que o Gustavo comentou. Chega no final, chega à conclusão, digamos assim, que seria importante do plano criar uma figura jurídica para que seja o gestor da implantação de tudo isso, vai aprovar na Assembleia. Tem que aprovar lá na Assembleia, porque é uma lei estadual. Tá? Então, dentro da configuração de toda a construção do plano, na própria lei da construção do plano vai dizer, fica criada a entidade, caso seja necessária dentro da conversa que nós estamos tendo aqui. Só um minuto. Se você chegar e dizer, não precisa nada disso, então não se faz. Só para poder. Você falou em uma legislação estadual, criar uma lei? Não, é que tudo isso, esse processo, ela vai, as diretrizes metropolitanas, conforme a lei federal, ela também passa por uma lei daí estadual. Lógico. Sim. Aí eu entendi que era esse plano. Não. Daí tem o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o que estabelece a estrutura da metrópole. Para cada uma das regiões metropolitanas do Paraná tem que ter o seu plano. Essa é a legislação nossa. Exatamente. Isso. E aí, porque essas questões é interessante, né? Porque tem um prazo aí. Vocês, eu chamo de vocês, me permite, né? Eu não tenho a informação exata, né? Mas vocês são contratados para fazer esse plano, para animar, né, e ser os guardiões dessa questão por um ano, né? Que é o prazo mais ou menos das oficinas. Esse prazo ele se extinguiu, o projeto está aqui. Não, mas acontece o seguinte, quando você chega lá no final da aprovação da Assembleia, isso é dentro do contexto geral que foi discutido, de como vai conduzir, depois, no processo da aprovação da lei, a própria lei já estipula todas as diretrizes, essa entidade que segue vai ter a função e a obrigação de implantar o plano. Você não cria uma entidade para criar, não, é para poder acompanhar o plano, porque não adianta, eu vou no Banco Mundial, eu vou fazer isso em um ano? Não vou. Vai levar 2, 3 anos. Se dentro de um processo, de uma proposta de integração, às vezes uma negociação, por exemplo, com o Banco Mundial, com o BID, eu levo 2 a 5 anos. Né? E vai ser a consultora que vai fazer isso, vai ser essa, talvez ou seja o Estado, não sei, de repente numa conclusão, não, a gente não precisa fazer essa entidade aqui no Norte do Paraná, então que a Secretaria seja a responsável, então a Secretaria vai conduzir esse processo. Agora, eu acho que como interesse é específico, assim como Curitiba tem a Comec, para a região metropolitana, eu acho que aqui deveria ter uma entidade forte
para ter isso, a competição aqui, não é você competir de Londrina com Maringá, é você competir a região metropolitana dessa região, de todas elas aqui, com outras lá, de Curitiba, de São Paulo, de Belo Horizonte, Florianópolis, que instituiu. Eu não vou brigar com Maringá, vou brigar com Florianópolis. Lá eles estão implantando um monte de coisa na região metropolitana de Florianópolis, Porto Alegre também. Então, eles são nossos concorrentes, competidores. É isso que a gente tem que enxergar. Porque se é muito pequeno eu falar assim, porque o pessoal de Maringá, a gente vai ter essa discussão em Maringá também. O pessoal de Maringá, porque o nosso concorrente é Londrina. Meu, pelo amor de Deus, nosso concorrente não é Londrina. O nosso Londrina é nosso parceiro. O nosso concorrente é Florianópolis, pô. Essa colocação sua, Não, eu sei. ela é muito, assim, muito boa de ser ouvida, ela soa bem, né? Mas na prática, na prática é pura razão, não tem emoção nenhuma. Mas é que é o tempo, você veja... Não, essa ideia é só que alguém levantou aqui já, né? E eu espero, e espero contribuir com isso. Sim. Né? Como é que nós vamos conciliar? Se não tiver futebol no meio, já melhora muito. A ideia é como é que a gente vai conciliar as competições naturais que elas existem. Ela vai ter regional. Vai. Mas a nível metropolitano, ela E tem quanto que mais pensar você abre o território, mais aflora essa questão, né? Só deixa eu contextualizar. Nós já temos uma agência Isso. a Terra Roxa, Terra Roxa. Já é uma iniciativa. Agora aqui, só para lembrar de novo, independente até de reunir regiões metropolitanas, a falta de compreensão do londrinense, e aí estamos falando os técnicos, sobre desenvolvimento regional é brutal. Quando uma empresa sai daqui para ir para Ibiporã, tal lado, é como se acabasse o mundo. Para ir para Rolândia, a mesma coisa. Esquece que o cara de lá vai vir comprar aqui, que ele deixa de competir no emprego, violência. Então nós temos um processo cultural de pensar a cidade. Não sei se é porque é a maior, mas o nível de compreensão é um negócio que precisava fazer primeiro uma formação da importância do desenvolvimento regional e depois de integrar. Eu só estou colocando porque, como vocês, a gente que vive aqui e trabalha com essa ideia há muitos anos, é angustiante ver isso. Isso vem dos gestores, vem de prefeitos, vem de secretários, vem de empresários, vem de políticos, é um processo enraizado aqui. Meu amigo João, eu podia até completar, mas todos esses conceitos podem ser mudados. Tem evolução. Tem que desenvolver, e a competitividade é o que empurra você. Se a mudança desse conceito for benéfica, vamos mudar. Só isso. Tem algumas pessoas que gostariam, por favor, se identifiquem antes de fazer a pergunta. Eu sou até para a gente se conhecer melhor. Eu sou presidente licenciado da Terra Roxa. Talvez vocês londrinenses muitos sabem do movimento Terra Roxa, os senhores mesmos sabem o quanto a Terra Roxa participou nesse desenvolvimento, da importância que é esses 3 milhões e 500 investidos nesse ambiente que a gente fala, né, da região metropolitana. Fico muito feliz com a colocação de vocês. Todas as missões que nós recebemos fora do Brasil, ninguém quer saber cidade, quer conhecer a sua região. Então, quando você faz uma apresentação de Paysandu a Ibiporã, você tem todo um leque muito grande de riquezas. Isso é muito importante. E aí sim o investidor vai localizar melhor a área para ele. Então, quando a gente fala de Londrina, Maringá, eu nasci em Londrina, eu sei o que é isso, eu tenho o Wilson Matos, que é o nosso vice-presidente lá em Maringá, que é o Unicesumar, Carlos Walter, que é um monstro empresário, e nós trabalhamos com essas diferenças. Entendeu? Então eu gostaria muito, sinceramente, como londrinense que sou, o tanto que eu amo essa cidade e o tanto que os maringaenses amam a cidade deles. E se nós quisermos uma região forte, metropolitana, continuemos com esse nosso amor, né? Mas que venham os investimentos para a nossa região. Porque qualquer diferença disso afasta. Impressionante, nós estamos agora com um grupo americano e ele falou, não, eu quero aqui na região de Londrina, mas aí ele fala, Londrina é uma cidade difícil de estabelecer, mas eu quero o próximo de Londrina. Entendeu? E outros querem estabelecer na região de Maringá por causa disso ou daquilo. Então nós temos as nossas riquezas aqui e eles têm riquezas de lá. Então é muito rico a nossa região. Vocês foram muito felizes. Se nós potencializarmos o que estamos fazendo, todos sabem que a Terra Roxa é uma instituição, que a Associação Comercial de Londrina põe dinheiro, Maringá põe dinheiro,
PF põe dinheiro, Cicobi põe dinheiro, né? A Cesumar, a Unicesumar coloca dinheiro para fazer frente dessas missões que a gente participa. Então, londrinenses, pensam nesse ambiente regional, que nós temos muito a ganhar com isso. Eu fico muito feliz desse projeto. Em todas as regiões que você está, nessas 7, 8 cidades, vai ter um membro da Terra hoje participando para enriquecer esse movimento. Eu tenho certeza que nós vamos sair vencedores, todos nós. Obrigado. Importante ressaltar que, assim como Londrina, todos os outros municípios vão acontecer oficinas de engajamento exatamente como essa. A gente vai, em cada um dos municípios, compor essa equipe de acompanhamento. Então, cada município vai ter seus representantes nessa equipe de acompanhamento. Meu nome é Carlos Mendes. Oi. Meu nome é Carlos Mendes, eu sou de Apucarana. Sou do IEPLAN, Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento. Quando você coloca a metrópole Paraná Norte e você constrói isso, praticamente é uma região metropolitana do norte do Paraná. Então, as 3 regiões metropolitanas se transformariam no quê? Num polo, cada uma como polo? Seria mais ou menos isso? Isso a gente vai construir com vocês, mas na primeira visão que a gente analisa a região, você tem um desenvolvimento linear, contínuo, polinuclear. Tem vários núcleos dentro desse grande polo da região norte. Tem Londrina, Apucarana, Maringá, os grandes, mas tem outros ao longo desse eixo de desenvolvimento, via férrea, depois rodovia, onde vão se desenvolver várias atividades que, na nossa visão, tem que ser complementares. Então, é um desenvolvimento linear, polinuclear. Porque o que a gente percebe é o seguinte: a região metropolitana de Apucarana é pequena. A região metropolitana de Londrina, ou a região metropolitana de Maringá, isoladamente, perto da região metropolitana de Curitiba, inexiste. Não tem força, não tem representatividade nenhuma, né? Infelizmente é isso. Nós perdemos uma grande oportunidade com o Metronor, né, que seria uma outra realidade hoje, se isso tivesse se incorporado, e talvez a gente estivesse decidindo os rumos do Estado. Hoje a gente não decide, a gente é passageiro. Então, por isso que a gente, dentro dessa concepção, dessa metrópole, Paraná Norte, pensando no norte do Paraná, a gente não tem essa questão Londrina, Maringá, a gente pensa no eixo como um todo, e na região como um todo, e com pé vermelho, não. Vamos usar o termo, né? Então a gente acha que isso vai ser um grande avanço para a região, porque realmente não dá mais para pensar que a gente vai competir com uma cidade de São Paulo ou outra cidade. Nós vamos competir com outro estado, com outras regiões metropolitanas, na América Latina, né, e no mundo todo. Então ou a gente vai começar a olhar para frente, ou a gente vai ficar olhando para o vizinho do lado e não vai para lugar nenhum. É isso. Isso aí, caramba, parabéns. Tá no meio, você é beneficiado de qualquer jeito. Meu nome é Roberto, eu sou da Prefeitura de Londrina. Eu queria parabenizar a iniciativa, o trabalho do governo do Estado, né? Sem dúvida um eixo aí de extrema importância para o desenvolvimento econômico, mas eu acho que as dúvidas que estão surgindo é que eu acho que não ficou muito claro essa questão do atendimento do Estatuto da Metrópole. Como você comentou, não substitui, né, o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Eu até queria ver se eu entendi bem que nós estamos tratando aqui de um plano de desenvolvimento econômico regional, cujo foco da mobilidade, né, conforme a apresentação, é um eixo bastante forte nessa discussão. Mas não é aquela questão metropolitana da definição das funções públicas de interesse comum, né, e da interdependência dos municípios, cuja tendência é até reduzir as nossas regiões atuais, né? Então, acho que é talvez isso que está sendo proposto, ou não sei se vai ser uma nova metrópole. Acho que é isso que é importante ficar um pouco mais claro sobre a questão da Constituição. Acho que, como eu falei, né, em termos de desenvolvimento econômico, da máxima importância, mas assim, fiquem na dúvida quanto a essas funções públicas de interesse comum mesmo, conforme os ditames legais. Obrigada. Perfeito. Muito pertinente. É o mesmo assunto? Só vou reforçar o seguinte, parece que é
minha voz, não sei se todos ouvem, né? Ao equipe de vocês, na hora de apresentar esse projeto, não é uma região metropolitana que vocês estão tratando. Existe já institucionalizado 3 regiões metropolitanas legais. Né? O que vocês estão desenvolvendo, como falou ali, é um projeto em cima das 3 regiões metropolitanas. Por quê? O Banco Mundial, ele não vai financiar uma região metropolitana, mas ela se interessa em desenvolver e aplicar recursos em 3 regiões metropolitanas. Numa metrópole de 1 milhão, mais de 1 milhão e 500 mil. Então, é isso que é importante vocês explicarem. Não ficou claro. E também, para mim, não ficou muito claro os objetivos. Porque não é diretriz que vocês mostraram, foram objetivos. Parece que vocês querem objetivo, mas não é diretriz. Passa lá no contexto. É uma organização espacial ou o projeto é o desenvolvimento econômico e social da região. Da região. Não é metropolização. É o desenvolvimento econômico da região, envolvendo as 3 regiões metropolitanas. É o que eu entendi também. Aliás, eu entendo isso, mas não está sendo bem explorado. Perfeito. Então, vamos tentar esclarecer. Achando que o projeto está interferindo nas regiões metropolitanas. Não, muito pelo contrário. Vai integrar. Está fortalecendo as regiões metropolitanas. Bom, vamos só esclarecer a questão da legislação do Estatuto da Metrópole com os planos de desenvolvimento urbano integrados. O Estatuto da Metrópole, ele define, a partir do registro do IBGE, um estudo do IBGE, quais são as regiões metropolitanas do Brasil e quais são os aglomerados urbanos. Então, são 2 classificações diferentes: aglomerados urbanos e regiões metropolitanas. O estado do Paraná tem várias regiões metropolitanas. Algumas não se encaixam nas definições do IBGE, o que define o Estatuto da Metrópole. Então, tem essas diferenças. Quando esse processo de contratação nosso, da empresa, né, consultora, iniciou, o Estatuto da Metrópole estava recém-publicado. 2015. Então, ainda não tinha nem sido publicado, foi só publicado no final do ano e a contratação começou no meio do ano. Por isso que está gerando essa dúvida, né? Porque no nosso escopo, né, o governo do Estado já se adiantou para tentar pensar uma região com as 3, uma região que englobasse as 3 regiões metropolitanas, mas que por força de lei, mas já estão constituídas e reconhecidas pelo IBGE, inclusive Londrina e Maringá. A gente não pode, né, ir contra uma legislação nacional. O Estatuto da Metrópole define que Londrina é uma região metropolitana, Maringá é uma outra região metropolitana. Então, porque isso aconteceu durante o desenvolvimento da contratação, é que gerou essa confusão, o senhor está coberto de razão, que dá essa interpretação dúbia, né, na execução do plano. Mas o que a gente, então, procurou estabelecer com o governo do Estado? É justamente a sua colocação, fazer um plano de desenvolvimento que integre as 3 regiões metropolitanas. É um plano de integração social, ambiental e econômico. Né? Tem essas 3 vertentes que a gente vai analisar dentro lá do estudo de cenários. Né? Outra dúvida que surgiu é como é que vai ser pactuado tudo isso? Nos cenários. Nos cenários a gente vai apresentar, vai desenvolver os cenários com todos os municípios e vão ter as oficinas de discussão nos cenários de qual cenário é o melhor para toda a região. Né? Essa pactuação não é fácil, a gente já está identificando nessa primeira oficina, que não é fácil, mas que a gente vai pactuar durante a elaboração do plano. Eu acho que, como está lá na própria denominação, um plano de desenvolvimento sustentável. Porque eu vejo muito foco no econômico. Então nós temos bacias hidrográficas comuns, né? Enfim, né? Toda uma área agrícola, e que se envolve econômico, social, ambiental, político, né? Sempre deixar muito claro isso, que
uma visão sincera da sociedade. Boa noite. Meu nome é Márcia, eu sou arquiteta, trabalho de planejamento urbano. Talvez eu tenha que sair antes, então Também estou me gostaria de identificando, me parabenizar interessa pelo participar. projeto. E eu acredito, Participo fortalecendo por cima aqui, sou isso aí vai ser uma identificação de potencialidade de todo esse eixo, para aí sim identificar um desenvolvimento. Até usando o exemplo que foi falado, acho que pelo Luiz do turismo, eu fui diretora de turismo aqui, sofri bastante. Então o pessoal é de turismo. Por quê? Londrina não tem praia, não tem mar, não tem cachoeira, enfim. Mas temos muitos eventos, a maior feira quase que do país, a agropecuária e assim por diante. Então realmente essas questões têm que ser identificadas e valorizadas, né? Inclusive no estado a gente brigava um pouco porque a gente não era muito reconhecido. Então é nesse sentido que eu gostaria de colaborar e dizer que isso é uma identificação de potencialidade de toda essa região para identificar um desenvolvimento para isso, né? A única coisa que eu gostaria de saber como isso vai ser efetivado, né? Como que a gente vai levantar esses pontos, como vai acontecer, como vai ser operacionalizado na prática. Bom, Márcia, você é arquiteta, né? Deve trabalhar com planejamento urbano já há algum tempo. Sabe que, assim como os planos diretores do município, tem o tal PAI, né? Sim. O que é o PAI? É o Plano de Ação e Investimento. Então, nesse plano de ação e investimento é onde vão estar todas as atividades, todos os projetos que serão necessários, os investimentos, e também o arcabouço, que eu falei, né, o arcabouço jurídico legal. Como é que a gente vai tirar isso do papel, do projeto que a gente vai entregar, como é que isso vai virar realidade? Vai ser uma instituição, ou um órgão estadual, um consórcio de municípios. Esse arcabouço legal também faz parte da proposta final. Como é que a gente tira isso do papel e faz ele acontecer? Então, a operacionalização que eu digo é a nossa participação, com as ideias, como é que vai acontecer Então, isso. para cada uma das etapas são várias reuniões de participação, né? Reuniões técnicas, né? que é a consultora, a equipe de supervisão e a equipe técnica. As oficinas de engajamento, que são essas que estão acontecendo hoje, a consultoria, a equipe de supervisão, a equipe técnica e a sociedade. E aqui a gente vai definir quem é a equipe de acompanhamento. Então, cada município hoje a gente vai eleger aqui alguns representantes de Londrina que vão participar das outras etapas. As oficinas de contextualização, então a equipe de acompanhamento vai participar e vai dar essas contribuições que a gente precisa construir com vocês o plano. E em todas as audiências públicas também a sociedade como um todo é convidada a participar. Paralelo a isso, vão ter reuniões aqui, setoriais, técnicas? Setoriais, técnicas, sim. Independente dessas grandes reuniões? Das oficinas de contextualização, as reuniões técnicas com a equipe de supervisão e equipe técnica. Assim, aí, se o governo do estado achar prudente fazer mais algumas reuniões, a gente vai adequando as agendas aí para fazer. Na realidade, é o começo hoje. É a primeira reunião. Sim. O primeiro pontapé. Então, o que vai acontecer? Já surge muitas ideias. Só que eu acho assim, existe uma grande preocupação no resultado final. E eu acho que a gente está pulando as etapas, que é a etapa 1, que é o que eles estão passando aqui, né? Então, tem etapa 1, tem etapa 2, tem etapa final. Provavelmente a gente vai passar por várias discussões intervalares, até setoriais, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta clara agora, que é o seguinte: já estamos adiantados da hora. Eu acho que a proposta agora já seria formar esse grupo. As pessoas precisam se identificar como vai ser feito isso. Então, o ideal, no termo de referência original, se estabeleceu 4 representantes por município. A gente sabe que Londrina, Maringá, Apucarana, que são cidades maiores, 4 pessoas é muito pouca gente. Então, partindo da metodologia que o Gastão vai utilizar,
ele elencou aqui de 12 a 13 pessoas que formariam a sociedade. Então, acho que, obrigado pela contribuição, devido ao avançado da hora, a gente passa para essa eleição. Então, se a gente pudesse organizar para que a gente saia daqui agora com um representante de cada uma dessas áreas, a gente cumpre a nossa primeira missão, que é justamente a oficina de engajamento. Então, o Cláudio vai passar alguns formulários de inscrição para aqueles que gostariam de se candidatar a fazer parte da equipe de acompanhamento. Lembrando que a equipe de acompanhamento tem responsabilidades de participar de todos os eventos futuros, e em cada uma dessas áreas, então, os senhores podem colocar o nome e a entidade ou o setor que representa. Se houver mais de um por setor, a gente faz uma votação por aclamação. Pode ser assim? Combinado? Quem gostaria de se candidatar, pegar uma ficha de inscrição aqui com o Cláudio? Por exemplo, por segmento? Por favor, inserir o segmento que está representando. O pessoal da indústria. Vai ter uma discussão na área da indústria com o pessoal do sindicato. Até pode. Pois é, eu acho Mas os outros segmentos devem participar da reunião da indústria. Essa ideia da metodologia. É que assim, não pode ter um representante da indústria inteira, né? Eu nunca digo um. Porque é ruim assim? Não, porque o diferente também. Existem, por exemplo, você pode ter alguém da universidade que seja um expert em economia. Ele é um e dois. Ou melhor, ele é 2 em 1. Mas eu acho assim, para você sentir qual é o pensamento do pessoal da entidade, do sindicato, da Federação da Indústria aqui de Londrina, talvez esse representante tenha também a sua incumbência de fazer uma reunião lá, explicar o plano e tal. Você tem que explicar, porque senão o cara vai deixar fora mesmo. Claro. Ele vai falar sozinho por ele vai milhares. falar sozinho por milhares. Não é, às vezes o cara nem representa, né? Aí alguém da federação vai dizer, pô, mas o cara não é representante nosso, só porque ele foi na reunião. Sim. Quem disse que é ele? Quem disse que é ele. Pode ser um tiro no pé. Claro. Talvez esse grupo se elege. Talvez ele que vai fazer essa ponte. É isso. Eu acho que ele seria a ponte. Isso aqui não vai se constituir hoje. É bom esclarecer isso, porque senão fica meio esquisito, né? Ele não está lá pro código, porque está no computador dele. Então, bem? Uma pergunta. Cenário hipotético é isso aí que é o coordenador. Não tem sim, não é. Podia só verbalizar o que isso demanda de tempo, de envolvimento. Então, a equipe de acompanhamento, só para esclarecer algumas dúvidas, é prevista a participação nas seguintes etapas. Na etapa 2 são previstas 3 oficinas de contextualização, 3 eventos. A etapa 3 são também 3 eventos de construção de cenários. A oficina de planejação é uma oficina de planejação. E aí na conferência regional, como eles ajudaram a construir o plano, aí se requisita a presença da equipe de acompanhamento. Quanto vocês colocaram? Apresentar, Márcia, tudo bem? Luiz, você caiu do céu. Você já foi do Conec, do clube, de tudo? Então, eu sou arquiteta, trabalho com planejamento urbano há mais de 30 anos, desde que me formei. Fiz o GTU, primeira turma. Eu quero participar muito disso aqui. Eu quero participar. Então, mas além
acontecer, porque assim, como eu presto consultoria, nós temos um parceiro no Mato Grosso do Sul, e lá eles estão pensando em constituir uma região metropolitana. Até já entrei em contato com esse rural. E aí a gente precisava, então com todo o material lá de vocês, mas a gente precisava agendar uma reunião para eles estarem juntos, para a gente discutir isso. Você tem que colocar com eles. E daí a gente iria a Curitiba se fosse o caso. Você não acha que você poderia uma diretoria, além do estatuto, além do Cláudio, você tem um cartão seu? Cláudio, E agora, como é que eu falo isso? Chave, eu fico sinceramente. Pode deixar para Não é uma realidade. Boa parte da população. Sério, é um negócio incrível. Poxa, eu já fico assim. Estamos organizando agora, vai começar a debate em Curitiba. Michel, aqui tem a rede forte comunidade, várias startups do Brasil, você é a comunidade de startups do Paraíba, é o norte, é Maringá, até Jacarezinho, a gente é uma das 10 maiores do Brasil. Porque se tem a aceleradora dos Estados Unidos, como que é o nome daqui? Ainda traço Maringá. Então, nós estamos e esse termo de não existe. Nós que fazemos empresários da Provel, se não tiver o que importa é que a você manda esse celular de lá que está indo para cá, está aberto. Essa ideia é que pode ser um marketing do mercado. Ou se conecta e já se serve. Sexta e sábado, você pegar o usuário do Bacana? Vamos para a história. Essas mentalidades também. o regional, aberto aí, estamos pelo município. E regional. Você tem o telefone ali, segunda-feira. Qual é Você pega uma viagem, produzir uma flor aqui, já precisa
ecossistema busca uma descentralização do negócio, porque senão se tudo centralizar não vai acontecer. Pois é, Mais alguma cédula? Por favor. Muito bom. Mais alguém? Última chance. Se tiver dois na mesma área, aí tem votação. Depois da Fabiana comentou, que vai pensar, só precisa pegar com você, às vezes que quer, segundo com Deus, vai pegar um convite, ele está fazendo, você vai conversar com as 40 grandes empresas que vai escolher. Tantas que tem, a gente pegou tanto tradicionais como os inovadores. Né? E aí, tradicional que a gente chegar assim, pessoal, então só um minuto para a gente finalizar aqui a nossa oficina. Temos 12 inscritos para compor a equipe de acompanhamento. Então, se todo mundo permanecer como está, todos estão na equipe de acompanhamento, certo? Ok? Então, estão eleitos. Pessoal, eu só fazendo um encerramento aqui, agradecendo a presença de todos. Foi muito importante, muito produtivo a reunião de hoje. Nós vamos consolidar todos os resultados e voltaremos a entrar em contato com vocês novamente. Obrigado. Parabéns.
aquilo lá porque eu chamei ele. Vocês têm entrevista, né? Porque aí eu levo cabeça. Aí ele hoje eu estava mais esse daí está sendo maior de vocês porque vocês estão com uma você falar na sua, né? E aí? Obrigado, espero que vocês tenham materializarem o que é o planejamento. Ele deve ter falado do fórum de novo da Jackson. Isso, Jackson Hill, mas na hora que eles começaram a falar isso aí, eu fui a visão. Tchau, tchau, prazer, hein? Boa noite. Eu tive a visão assim.